Samuel, comecemos pelo seguinte, ó. O Irã reafirmou o cessar-fogo e votou pela suspensão de colaboração com a Agência Internacional de Energia Atômica. Ao reafirmar o cessar-fogo, o Irã se arrogou vencedor do conflito até aqui. Israel também, de alguma maneira, tentou trazer para si a vitória, porque é a narrativa de guerra. Já temos como fazer uma mensura se há de fato um vencedor e se sim, por quê? Se não, por quê, Samuel? Desde ontem, a gente já tinha essa narrativa, né, de todos os lados aí, de que haviam vencido com o cessar-fogo, todos já tinham alcançado seus objetivos estratégicos na batalha. Mas com a informação que vem agora, que quem acompanha a gente aqui no DCM está ouvindo pelo menos desde domingo, né, desde o dia do ataque, que esse ataque ele foi inócuo, ele é um ataque tal qual foi a resposta iraniana às bases no Catar e no Iraque, foi uma coisa protocolar pelo lado do Irã e puramente midiática pelo lado dos Estados Unidos. A dúvida que nós tínhamos aqui na live de domingo era se aquilo ali representaria uma entrada dos Estados Unidos na guerra e haveria uma escalada, ou se os Estados Unidos estava falando sério, né, se o Trump estava realmente falando sério, quando ele disse que aquilo ali era uma ação pontual, até porque essa poderia ser apenas uma estratégia dele para se esquivar da necessidade de pedir autorização ao Congresso dos Estados Unidos para poder entrar numa guerra, né? Porque, em tese, os presidentes não têm autorização para pôr o país em guerra. Ele só tem autorização para fazer uma defesa emergencial. Quem escreveu a Constituição pensou num ataque sendo feito aos Estados Unidos e aí o presidente teria que ter pronto emprego, né, das Forças Armadas para se defender. Mas acabou que, como os Estados Unidos é o grande perigo do mundo, tem sido ao longo dos anos, né, o promotor das guerras e não alguém que se defende delas, isso já tem sido utilizado para ataques pontuais que depois levam o Congresso a uma realidade dada já, né? Os Estados Unidos atacou um determinado país e, diante disso, se colocou em perigo, porque agora é evidente que se espera uma reação, e aí ele leva para o Congresso e diz, olha, vão nos retaliar, viu? Preciso entrar em guerra. Então, essa era a nossa dúvida no domingo, né? Se isso era uma estratégia para obrigar o Congresso a entrar numa guerra com o Irã, uma coisa que ao longo das últimas décadas o Congresso americano, embora a retórica de ambos os lados sempre foi belicista, nunca caminhou, né? Sempre os discursos eram contrários à possibilidade de entrar em guerra com o Irã. Mas o que nós vimos, de fato, foi uma ação pontual, completamente legal diante do direito internacional dos Estados Unidos em relação ao Irã, e não uma abertura, né, de uma guerra prolongada, de atrito. E aí a gente falava aqui, Thiago, você deve lembrar, que as armas que os Estados Unidos empregou pela primeira vez, e é sempre assim, né, as guerras são laboratórios de testes de novas armas, a indústria bélica adora um conflito, é o laboratório deles, né? Então os Estados Unidos implementou finalmente as tais bombas de perfuração, né, que são tidas como a arma mais poderosa do mundo abaixo das armas nucleares. E usou 6 delas diretamente no local do ataque nas usinas nucleares do Irã. E aí a gente ficou aqui debatendo, e eu repito um pouquinho isso aqui para quem está nos assistindo hoje e não pôde ver no domingo, que as usinas do Irã estão segundo informações, né, meio que consensuadas na comunidade internacional, a 90 metros de profundidade. Tem uma montanha e dentro dessa montanha tem uma usina. Entre a montanha e o teto da usina, que está lá dentro, em tese tem 90 metros de terra e rocha, principalmente rocha. É uma montanha rochosa, o que obviamente dá muito mais dureza, muito mais resistência. Isso é o que está convencionado. Ninguém tem uma prova de que está só a 90 metros. Existem menções, né, na mídia iraniana
de que abaixo da montanha, aí você vem aqui o nível do solo, mas que a usina não estaria no nível do solo, que ela estaria abaixo ainda. Então você teria não só os 90 metros ali de rocha da montanha, mas ainda não sei quantos metros abaixo do nível do mar, vamos dizer assim, do solo, onde o solo já não é mais montanha. Isso aí ninguém tem como confirmar, mas a verdade é que pelo menos 90 metros ali, todo mundo confirma que deve ter. E as tais bombas maravilhosas de perfuração, segundo os fabricantes dela, dizem que ela alcança até 60 metros. Quem não fugiu da aula de matemática sabe que com 60 metros você não alcança o total de 90. E aí alguém deu uma ideia brilhante. Vamos pregar um prego em cima do outro. Você joga uma bomba, ela vai fazer os 60 metros dela, depois você joga outra exatamente no mesmo buraco, atrás, e depois outra, e uma vai empurrando a outra, porque elas não vão enfrentando a resistência dos primeiros 90 metros, porque ela entra no mesmo buraco que já foi cavado, e aí certamente a gente vai chegar lá nos 90 metros. Bom, aí tem alguns problemas operacionais, né? O primeiro dele é acertar uma atrás da outra. É sinuca, Segundo, né? Aí é sinuca. não é um prego que você encosta na parede e bate, né? Você está lançando a mais de 1.000 metros de altitude, aí a gente não tem como saber a qual distância que estava o avião, mas certamente ele não fez um rasante ali em cima para ser derrubado. Segunda coisa, não pode ser apenas acertar um atrás do outro, tem que ser acertar um atrás do outro com milésimos de segundos de diferença. Porque se você acertar um míssil, e mesmo que você consiga acertar outro dali, sei lá, 30 segundos no mesmo lugar, esses 30 segundos é o tempo em que o míssil perfurou e a parede do buraco que ele cria, ela colapsa, ela fecha de novo tudo ali. E aí o próximo míssil não vai bater na traseira do míssil anterior, ele vai bater na terra toda que fechou ali de novo e ele vai de novo enfrentar resistência. Talvez não a mesma da rocha, mas a de muitos metros de terra, né, que vão amortecer a entrada. Então, era um desafio logístico gigantesco e apenas um otimismo fora do comum para dizer que acertariam na sequência proposta. Bom, e lembrando, né, que isso tudo foi vendido como a maior facilidade do mundo. Os Estados Unidos vem com a sua bomba milagrosa e ninguém vai resistir. Porque há um grande elemento de propaganda, de fé, sabe? Uma coisa messiânica de que os Estados Unidos são invencíveis. E que ele tem as armas que a humanidade jamais pode imaginar. E como que isso é construído? Todo mundo sabe. Isso é construído no lançamento em Hiroshima e Nagasaki. Aqueles lançamentos de bombas nucleares que mataram mais de 200 mil japoneses, civis, idosos, mulheres, crianças, que não tinham nada a ver com a guerra, no momento em que a guerra já estava terminada. No momento que já não havia mais batalha contra o nazismo na Alemanha, na Itália, você tinha o imperador japonês já tinha mandado uma carta de rendição aos comandantes, né, aos presidentes da União Soviética, dos Estados Unidos e do Reino Unido. Então aquilo ali foi uma demonstração que até hoje tem seus efeitos. Uma demonstração para o mundo. Olha, tenham medo de nós. Nós somos capazes de coisas impensáveis porque temos um destino manifesto de dominar o mundo. Bom, então, para não digredir demais, o ponto é: os Estados Unidos venderam que tinham obtido uma vitória que qualquer analista sério duvidava seriamente. E aí eu até trouxe alguns elementos aqui. Quando você vê as imagens pós-ataque, você não vê nenhuma mudança topográfica. Você não vê nenhum afundamento. A montanha se manteve íntegra. Você teve poeira subindo, depois a poeira baixa. A entrada, as duas entradas da usina, elas estão cobertas de terra. Óbvio, né? Você teve um estrondo gigantesco na montanha, desceu terra na entrada ali, como se fosse um túnel aqui. Você lançar uma bomba qualquer em cima de um túnel do Rio de Janeiro, a entrada do túnel vai ficar coberta de terra. Mas não quer dizer que ele furou o teto do túnel e ele colapsou inteiro por dentro. E isso é o que a gente via nas imagens pós-ataque, né? Uma região que ainda estava íntegra, não tinha nenhuma mudança na topografia, o que nos levava a crer
que tudo aquilo que está lá dentro, que é a usina, que é uma bolha de ar, vamos dizer assim, né? Um espaço vazio, não tem terra ali. Se aquilo tivesse colapsado, a terra teria coberto aquilo ali, preenchido aquele espaço, e o topo da montanha teria tido mudança no formato, porque a terra teria deslizado para baixo. Nós não vimos nada disso. Então, tudo já indicava, desde o dia em que nós estivemos aqui analisando o ataque, que nada havia sido danificado na usina. E nós ainda tivemos a informação naquela madrugada que, com 2 dias de antecedência desse ataque estadunidense, todo o material nuclear, né, atômico que estava lá já havia sido retirado, tanto que estava já beneficiado, como material para beneficiamento, e levado para um lugar secreto que os Estados Unidos admite que não sabe onde é. Então, meus amigos, a gente já tinha as informações necessárias para concluir o que os Estados Unidos agora concluem publicamente, embora o Trump esteja dizendo que não é verdade. Nada do ataque dos Estados Unidos mudou a trajetória da produção nuclear iraniana. Foi um fracasso retumbante o ataque dos Estados Unidos ao Irã. Tanto que o Irã, na sua resposta, dá uma resposta protocolar. Ele avisa com horas de antecedência a base dos Estados Unidos no Iraque e a base dos Estados Unidos no Catar, avisa o governo desses 2 países: tal hora irei lançar mísseis na direção da sua base. A ponto dos Estados Unidos evacuarem uma base com 10 mil soldados. O Trump chegou a agradecer, né, Samuel? O Trump agradeceu ao Irã, é quase como ele diz assim, muito educado da sua parte. É assim que se faz. Eu não faço assim não, tá? Mas muito educado da sua parte. E aí eles retiraram todos os soldados, o que já vem sendo questionado por alguns parlamentares nos Estados Unidos, de que seria uma prova da covardia, né? De que nós não podemos jamais recuar. E aí ele levou críticas de outros parlamentares. Esse é um republicano. Outros republicanos criticaram. Você não sabe como é que é um campo de batalha, recuar não é covardia e tal. Então já tem essa discussão, inclusive, nos Estados Unidos. Mas deu tempo, eles retiraram. Quem derrubou os mísseis de última geração, que eu queria dizer, na verdade, os mais antigos, né? Os mísseis defasados, que são usados geralmente para fazer o mapeamento da defesa. O que o Irã fez foi isso, ele mapeou a defesa das 2 bases aéreas. Ele ganhou um salvo-conduto para fazer esse mapeamento. Porque em qualquer outra circunstância, se o Irã lança mísseis contra bases dos Estados Unidos, ele não podia imaginar qual seria a reação dos Estados Unidos. Eu vou iniciar uma guerra com os Estados Unidos. Então nunca foi feito isso. O Irã nunca atacou bases dos Estados Unidos na região. Mas como os Estados Unidos o atacou primeiro, ele ganhou uma chance, uma oportunidade. Vou testar como é a defesa dessas 2 principais bases do Oriente Médio. E fez isso avisando, olha, vou atacar, é a minha retaliação, entendeu? É a minha vez agora. Você fez a sua jogada no tabuleiro, agora é a minha. Respeita o meu momento. Mas estou te avisando, se prepara. E lançou os mísseis mais antigos que ele tem, como ele fez com Israel no primeiro dia do seu contra-ataque ofensivo israelense. Não houve, aparentemente, só um equipamento caiu, né? Um dos drones que foi lançado até atingiu o Iraque, mas de forma geral não houve nenhum estrago relevante, porque foram todos abatidos pelo Catar e pelo Iraque. Não foi a Força Aérea Americana que conseguiu derrubar esses drones e mísseis antigos do Irã. Foi a Força Aérea ou a defesa de cada um desses países que estão abrigando esses equipamentos militares dos Estados Unidos. Bom, gente, isso aí permite ao Irã, sim, dizer que ele saiu com uma vitória estratégica, geopolítica desse conflito. Porque o seu programa nuclear agora vai ficar isento de inspeção pela agência nuclear. Hoje o parlamento votou isso, autorizando, né, o executivo do Irã para que não mais se submeta aos protocolos da Agência Internacional Nuclear. Porque é óbvio, eu estou me submetendo. Aqueles que exigem que eu me submeta não se submetem. Eu estou negociando os termos, se vão ficar mais rígidos ou mais flexíveis, dessa submissão à avaliação. E vocês me atacam falando abertamente
que vão destruir o meu programa, matam todos os meus negociadores, matam todos os meus cientistas. Qual é o sentido de eu me manter dentro desse protocolo? É uma pergunta a ser feita aos líderes europeus, que assim que os Estados Unidos começou os ataques, lançaram notas dizendo: convocamos o Irã a voltar à mesa das negociações, mas eles nunca saíram. O Irã estava lá, os 8 negociadores do Irã, sabe por que eles não vão voltar para a mesa? Porque eles foram mortos, assassinados. É uma coisa que nem em guerras medievais fazia. O mensageiro, ele ia até o rei adversário, entregava a mensagem e voltava. Matar o mensageiro era uma coisa bárbara. Mas eles mataram os negociadores do Irã. Claro que o Irã mandaria outros, né, para negociar, mas assim, é para a gente ter noção de que como que você pode exigir de um país, seja ele qual for, que ele volte para uma mesa de negociação onde você só é obrigado a cumprir requisitos que os seus demandantes não cumprem e ainda matam os seus negociadores e ainda sabotam aquilo que é o alvo da negociação, atacando militarmente. Então, assim, o Irã saiu com muitas coisas que ele pode considerar avanços estratégicos. E eu acho que, do lado de Israel e dos Estados Unidos, para além de uma propaganda interna, no caso dos Estados Unidos é bem incerto qual vai ser o resultado dessa operação do ponto de vista da avaliação do público. E em Israel, conversando aqui com algumas pessoas que têm, né, mais ligação com a comunidade israelense, eu não digo nem a comunidade judaica aqui no Brasil, que não tem muito a ver com isso, estou falando mesmo de gente que mora em Israel, a sensação é de vulnerabilidade como eles nunca sentiram, porque havia também essa sensação de impenetrabilidade dos escudos que Israel tem, e ela foi diluída nesses 12 dias. É uma guerra que acaba sem um grande derrotado e sem um grande vencedor, mas ela passa algumas mensagens psicológicas, né? Para o Irã, obtive a minha oportunidade de testar as bases americanas aqui da região, sofri o ataque mais devastador que eles poderiam fazer e não me aconteceu nada, enfrentei Israel durante 12 dias, atingi todas as cidades que eu quis atingir, destruí os edifícios de comando do exército deles, destruí um aeródromo deles. Claro, tive muito impacto também em Teherã, ficou evidente que eles precisam de uma estratégia melhor de inteligência para prevenir a inserção de drones, como Israel fez, e também um melhor sistema de defesa aérea. Mas no saldo geral, os resultados psicológicos são esses. Nos Estados Unidos, incerto, a ver o que eles vão dizer sobre essa intromissão desastrada do Trump. Em Israel, um medo que eles não sentiam, acho que desde sempre. E no Irã, a sensação de que eles enfrentaram os dois satãs, né? O grande satã e o pequeno satã, e saíram ilesos, ou praticamente ilesos.